Eu sou Oswaldo Santucci, estou aqui no Instituto Conexão Sistêmica, hoje para falar com vocês nessa live sobre um tema, essa live inclusive fora do programa que a gente tem mantido, né? E que amanhã a gente segue toda terça-feira de manhãzinha, 8 horas da manhã, 8 horas de Brasília aqui. Nós fazemos um encontro chamado Conversas em Conexão, com temas e temas sugeridos pelas pessoas que têm acompanhado a gente aqui no Instagram ou no outras mídias sociais, nos nossos WhatsApps também, que a gente recebe bastante mensagem. E, enfim, hoje eu resolvi fazer essa live por conta do programa de workshop que nós começamos a fazer em março, e era um programa onde haveriam 2 encontros e a gente acabou seguindo com esse workshop. Foi bem interessante, com o tema das perspectivas sistêmicas, quer dizer, na verdade, um olhar nesse foco com o conhecimento da visão sistêmica, das posturas, das atitudes que a gente aprende, desenvolve, vai construindo no longo do tempo. E aqui no Instituto a gente sempre teve muito esse objetivo, né, de trazer esse processo todo como uma orientação. Então, por conta disso, a gente fez esse workshop que é Perspectivas, na verdade, sistêmicas para a prosperidade, que era um assunto sugerido, para a fluidez e, no fundo, esse encontro com o significado do dinheiro também como uma dessas formas, né? E por conta desses encontros que a gente seguiu fazendo, hoje à noite, inclusive, eu estou propondo pelo Zoom um encontro para a gente fazer uma prática mesmo, um exercício sistêmico sem a parte da teoria. Quem quiser, inclusive, é só entrar em contato com a gente no WhatsApp. Eu vou deixar o número aqui junto com a live no final. E por conta desses encontros, o tema que acabou mais fluindo junto com os participantes e que tinha para mim uma clareza de que esse era um ponto fundamental, né? Mas foi bom porque saiu dentro do grupo de uma forma natural, as pessoas dentro da forma como a gente foi colocando, a compreensão da importância desse princípio dos relacionamentos que refere-se aos equilíbrios ou ao equilíbrio de trocas. Mas, precisamente, buscando um aspecto das relações, naquilo que a gente recebe, naquilo que a gente toma, daquilo com o qual a gente se relaciona dentro dessas relações, nesse intermeio entre cada um de nós e as outras pessoas, ou a outra pessoa, ou os grupos, então as outras pessoas, entre a gente e os nossos projetos, entre a gente e a pessoa com quem a gente está sócio, parceiro, colega, marido, mulher, e aí entre a gente e a sociedade, quando a gente está falando do parceiro também, do sócio, né? Entre nós e a relação com o casamento, e aí estamos falando do nosso marido e mulher e todas as outras coisas que significam o casamento, sociedade, parcerias, amizades, enfim, todas essas relações, sejam com pessoas, com aspectos e também projetos da nossa própria vida e aquilo que a gente vai caminhando, né? O fundamental da gente de verdade se relacionar com tudo que acontece na nossa vida. E aí alguns aspectos são muito importantes. A busca de um estado de presença é fundamental, a gente está presente naquilo que a gente está fazendo. As verdadeiras
razões das nossas relações, ou do nosso dia a dia, aquilo que a gente não vai escondendo à medida que as coisas vão mudando e a gente vai sentindo, percebendo outras coisas. É importante que a gente dê espaço e lugar para isso e receba dentro da gente mesmo esse dia a dia do que vai acontecendo e as coisas que vão se modificando. E então tomar de uma forma geral o estado de presença, a origem das coisas e aquilo que vai acontecendo durante o decorrer das relações, né? E aspectos de escuta que eu quero falar hoje, e também aspectos daquilo que a gente vai percebendo, enxergando, e como a gente pode limpar aspectos daquilo que a gente vê e aquilo que a gente enxerga. Esse assunto do enxergar e ver é um assunto que eu tenho um vídeo sobre isso, e vou retomar esse assunto mais para frente. Eu queria hoje só tocar no ponto em que a gente vai seguir falando lá nos nossos encontros sobre a questão dessa escuta que está presente, né? Escuta empática, que ela esteja presente naquilo que a gente de verdade está fazendo. Então, a tal história do que a gente escuta e do que a gente ouve, do que a gente ouve e do que a gente escuta. Muitas pessoas têm nessas duas palavras um tipo de compreensão, está tudo certo, mas se eu ouço algo que está sendo dito para mim, se eu consigo escutar exatamente aquilo que a pessoa está falando dentro da perspectiva da colocação nessa comunicação, daquilo que está sendo passado. E só lembrando que esse é um assunto muito importante dentro da comunicação. Nós trouxemos, e quero voltar a fazer contato e seguir nesse assunto com a Tília Stingel, que ela trouxe para a gente esses aspectos dos nossos bicos, né, das nossas formas de falar e as nossas orelhas, como elas funcionam. Mas eu queria destacar esse ponto que nós estamos seguindo nesses encontros. Então é um aspecto, né, uma forma, uma perspectiva, um olhar, que diz respeito a gente limpar essa comunicação o melhor possível para que a gente ouça dentro da perspectiva do que a pessoa está nos colocando, e que a gente possa ouvir as histórias que estão por trás e tentar se colocar de uma maneira em que a gente evite fazer interpretações, né? e se posicione a respeito daquilo que a gente está entendendo. Da forma mais simples a gente fazer isso dentro do trabalho, mesmo com os clientes, mas a gente tem que levar isso para a nossa própria vida, né? É importante a gente ouvir a exata palavra que a pessoa está dizendo, um adjetivo exato, guardar ou anotar, para quem tem a memória mais fraca, assim, fica na dúvida de depois ficar com receio de dizer a exata palavra que está sendo dita. E para que a gente não fique criando os sinônimos dentro da nossa mente, que é uma coisa natural, é importante de tempo em tempo desses diálogos, que a gente pare e faça, olha, o que eu estou entendendo, o que eu ouvi até agora é isso exatamente. E aí a gente vai limpando um pouco essas coisas que a gente está ouvindo e trabalhando internamente para perceber aquilo que nos incomoda com relação ao que a gente ouve, porque essas coisas que engancham na gente são as que roubam da gente a presença. Então eu ouço um assunto que para mim é difícil, às vezes eu ouço um assunto e uma solução que a pessoa está encontrando, a partir de um dado momento eu paro de ouvir ou de escutar. De repente eu continuo ouvindo, mas não estou escutando. Eu estou num outro lugar, escutando aquilo que está acontecendo dentro de mim, na minha mente.
nos meus aspectos conscientes e inconscientes, quer dizer, e também vou ajustando essas falas para as coisas que para mim fazem sentido, ou que faz sentido para cada um de nós. Então, essa habilidade de se comunicar, né? Um bom início é a gente prestar atenção naquilo que a gente está ouvindo, se realmente a gente está escutando aquilo que a pessoa está falando o mais limpo possível. Isso nunca é tão 100%, porque muitas vezes a gente coloca também uma ideia de algo que está na nossa cabeça, a gente verbaliza e na verdade não consegue nem verbalizar exatamente o que a gente está pensando. Então, isso não fica 100% maravilhoso, mas quanto mais a gente tem esse cuidado de se colocar no lugar do outro para a gente poder ouvir e escutar exatamente, é importante. E a gente deve fazer isso falando também, se colocando também. Não imaginar que a gente tenha uma habilidade tão grande que sabe exatamente o que a pessoa está dizendo, aonde ela quer chegar, o que ela está querendo dizer, porque isso vai se misturar com as nossas histórias, com as nossas questões. E fica muito próximo dessa história de a gente poder tomar, porque é muito comum nas conversas que, mesmo quando a gente recebe uma pergunta, que essa pergunta esteja na frente de outras 3 ou 4 perguntas que eventualmente a pessoa queira fazer para a gente, e muitas vezes a gente percebe que a pergunta, nesse mundo dos WhatsApps e dessas comunicações nesses formatos, né, não faladas, ou faladas por trechos gravados, né, isso é bastante comum e bastante fácil de acontecer, até porque quando eu escrevo o que eu quero falar, ou quando eu falo através de um áudio, muitas vezes estão acontecendo coisas dentro de mim que depois, quando eu ouço o áudio, a pessoa vai falar comigo, eu nem sei exatamente e posso até eu mesmo fazer uma interpretação diferente daquilo que eu deixei, por exemplo, num áudio. Perco alguma parte disso. Então, isso faz parte da vida, não adianta, a gente não pode se fechar para esse tipo de coisa, mas tem formas que a gente pode buscar dentro das dificuldades, que a gente perceba que a conversa pode levar para um caminho de afastamento ou distanciamento. Eu sempre falo, né, nesses nossos encontros aqui, mesmo nas lives, nos encontros que a gente faz, nos workshops ou as oficinas e práticas, que tem vários encontros gratuitos aqui no Instituto e nos cursos também, esse treino que a gente vai levando durante um tempo em perceber quando tem um sim e quando tem um não, sabe? Às vezes você recebe uma pergunta e não sei, então coloca, né? Educadamente, lógico, todas as outras coisas que a gente não precisa falar, né? Que faz parte da comunicação, mas não. Dei uma pausadinha no vídeo, eu estou continuando agora. O que eu estava dizendo é não deixar que a coisa se caminhe mais para um distanciamento, para um não, do que para um sim, para algo que aproxime nesse meio, porque tudo que vai acontecendo está nesse lugar. A gente aqui no Instituto usa um nome, né? O que quer dizer muito esse entre, esse meio, esse entremeio, na verdade, que acontece nesse in-betweenness, né? Que esse lugar onde não sou eu e nem você, eu falando, você ouvindo, você falando, eu ouvindo. É algo que está aqui no meio. E essa é a confusão que acontece no olhar e na visão das coisas e na audição das coisas. Porque tudo se mistura com algo que está acontecendo aqui, agora, e algo que aconteceu antes. E essa mistura acontece numa velocidade 5 vezes a velocidade da luz, para dizer
dizer que é uma velocidade tão grande que não é a velocidade que a gente consegue pensar. Tudo isso acontece depois, o raciocinar a respeito disso, trazer cognição a respeito do que está se falando, e às vezes a gente passa a ter conversas que não fazem mais nenhum sentido com as duas pessoas, né? Para falar de duas pessoas que fica mais fácil, né? Então a gente acaba indo para outros lugares. Nós vamos continuar falando disso nesse mês agora de abril, dentro dos nossos encontros, seguindo, buscando a nossa habilidade de, dentro da visão sistêmica, dentro do que a gente conhece da orientação do pensamento sistêmico, que aqui a gente no Instituto trabalha e continua se especializando com outros saberes, com outros conhecimentos, tentando trazer mais informação desse mundo em vários lugares do mundo, para que a gente possa continuar trazendo essa perspectiva sem ser uma única ideia que está fechada mais há um tempo atrás, procurando saber o que as pessoas estão desenvolvendo nessas áreas, e a gente também que tem desenvolvido muitos trabalhos aí a respeito desses temas, né? E que não rivaliza com nada com quem faz um aspecto de mais ressignificação, seja ressignificação por questões ou formatos mentais, ou dentro da linguagem, ou dentro da união das duas coisas, né? A gente está sempre buscando esse viés, que é um viés daquilo que faz parte das influências que a gente traz dentro da gente, de questões ocorridas na nossa transgeracionalidade, e a influência disso tudo na nossa vida a partir das informações trazidas pelas pessoas que nos geraram e as pessoas que cuidaram da gente no início, e de como a gente na proximidade e durante os anos da adolescência, como é que as nossas reações foram acontecendo e como a gente foi conduzido, seja pelas pessoas que cuidavam da gente, ou pela nossa própria vida, pelas escolas, pelas nossas escolhas, aí já porque a gente já conseguia andar, fazer as coisas, falar, escapar, sair e ter as nossas formas de lidar com o que ia acontecendo na vida. Então, isso também cria modelos dentro da gente de se comunicar, de como se relacionar com as pessoas, com maior ou com menor dificuldade, como que a gente se sente diante de adversidades que normalmente acontecem dentro da vida normal, do dia a dia, da gente ter interesses diferentes, precisar se colocar, precisar se posicionar, conseguir, não conseguir fazer isso, e essa coisa mais primária, lá de baixo, assim, uma coisa mais estrutural disso tudo, uma delas está nessa relação desse ouvido mais apurado e da gente conseguir ter um ouvido mais limpo, no sentido de não misturar com as nossas próprias questões, com as nossas próprias formas de ver a vida, enxergar e entender o que é certo, o que é errado, o que é avaliado dentro da gente como uma coisa boa, ruim, enfim, com todos esses aspectos. Então, e às vezes a gente está ouvindo uma outra pessoa e na verdade está escutando aquilo que ela não está dizendo, mas que entrou para nós como uma escuta de algo que a gente ouviu no passado e que a gente gostou ou não gostou, seja lá o que for, para o ruim ou para o bom, a gente não ouviu o que a pessoa disse. E exatamente. Então, por isso esse treino, né, de a gente aprender a limpar por esse aspecto, né? E é disso que a gente vai seguir falando, e eu vou continuar convidando vocês, seja
para os eventos dos workshops ou os eventos dentro das oficinas que a gente faz, que são gratuitos e que dão oportunidade para as pessoas também praticarem, conhecerem e saberem um pouco mais sobre essa comunicação que leva com uma perspectiva que leva à prosperidade no sentido de fluidez na vida, nas relações, que isso acaba gerando possibilidades da gente usufruir melhor os ganhos daquilo que a gente faz, daquilo que a gente tem vontade de fazer, e como alguns detalhes mais assim um pouco fora desses hábitos, um pouco fora da curva do que a gente está acostumado a ouvir, eles podem trazer benefícios bem interessantes para a gente, melhorando a comunicação, poder melhorar a nossa forma de se relacionar de uma maneira mais próxima os nossos próprios valores e princípios dentro da vida, e poder também trocar com as pessoas e não virar falas com a história, como dizia a minha avó, tal da palavra de rei, né? Que não volta atrás. Esse é um ditado bem antigo, assim, né? Faz bastante tempo isso, mas ainda está valendo. Então, vou deixar o telefone aqui embaixo aí da nossa live, mas a maneira mais fácil para a gente se comunicar, além de, óbvio, mandar as mensagens aqui no Instagram, fica mais fácil e mais rápido para mim se elas vierem pelo WhatsApp, que a gente pode se comunicar com dois deles. O WhatsApp do próprio Instituto, que é que eu vou escrever depois, não se preocupe. O 11 97088 40 87, 97088 40 87, e o meu, Oswaldo Santucci, o 11 também, 98202 40 87, 98202 40 87. Assim a gente vai trocando e acrescentando, e eu vou avisando vocês das atividades, como eu disse, tanto dos workshops, que embora tenha um custo baixinho, tem um custo, quanto das atividades que a gente faz semanalmente. Teremos hoje exercícios, amanhã vamos ter um caso real de constelação, e toda semana a gente tem tido minimamente uma atividade dessa maneira, e já na quinta-feira a gente retoma os nossos workshops com outros aspectos sobre essa fluidez na direção da vida, na direção do sim, de tomar aquilo que a vida nos traz, tudo, sem exceção, coisas boas, coisas não tão boas, tudo podendo ser percebido e ser dada a oportunidade de a gente entrar em relação, de a gente se apropriar daquilo que vai acontecendo quando a gente se relaciona com as diferentes sensações na nossa vida. Dessa maneira a gente fica mais próximo a essa coisa interna, essa autonomia que a gente vai desenvolvendo com tudo isso, para ficar melhor, para se relacionar com as outras pessoas na vida, na família, filhos, marido, mulher, sócio, todas essas coisas que a gente tem que fazer na vida, que tem que ser divertido e tem que ser gostosinho, senão é mais difícil. Um grande abraço para vocês e nos vemos